Muitas vezes à noite chorei pela falta de visão. Negligenciei as necessidades de um irmão. Porém sei que jamais o menor remorso senti por ser bondoso demais. Então, por que o amor é sempre um tema atual? E como o amor é essencial às relações humanas? E o que preciso aprender sobre amar para que eu possa fortalecer a mim mesmo e os outros? Bem-vindos ao nosso podcast Está em Mim, onde a nossa aula agora, o nosso tema é o amor como fundamento de todas as relações. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui eu, o irmão Daniel e o Reginaldo. Não esqueçam aí de marcar aqui a sua frequência, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Também comentem aí, curtam e compartilhem esse conteúdo com os outros. Não esqueça também de se inscrever aí no canal. Então é um prazer estar com vocês. Prazer, Reginaldo. Tudo bem contigo aí? Tudo beleza, bom demais estar aqui. É isso aí. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo na paz, tudo certo. Tudo bem. Então estamos aí. Então o tema é esse, o amor como fundamento de todas as relações. Esse é o nosso tema aí. Então nos baseamos aqui no discurso, né, do presidente Thomas S. Monson, foi um profeta da igreja, da conferência de abril de 2014, né, o amor, a essência do evangelho, e também do confiança na presença de Deus, que foi na última conferência, né? Então a gente está aqui, os 2 de abril, né? Então 11 anos depois, o presidente Russell M. Nelson fala novamente aí da importância do amor, né? Falando sobre a caridade, né? Que é o puro amor de Cristo, né? Então, confiança na presença de Deus, né? Então, começando já com a declaração do presidente Monson, né, meus amigos? Ele fala que o amor é a própria essência do Evangelho. E Jesus Cristo é nosso exemplo, sua vida foi um legado de amor, né? Então, que impacto tem para vocês, né? Ao ouvir isso, que sentimentos vocês têm ao falar que o amor é a própria essência do Evangelho? E o interessante é que fala que nos últimos dias o que aconteceria é que o amor esfriaria entre as pessoas, né? E nós estamos vivendo exatamente numa época onde ficou meio decadente o amor, né? Parece que é uma coisa que foi esquecida pelo povo e os profetas vêm lembrando sobre isso. Na última conferência ele vem lembrando sobre isso, sobre ser pacificador, que está ligado ao amor, né? Tá bom. Quando ele fala essência ali, se a gente pegar a definição, né, da palavra essência, que é característica, o conjunto de características permanentes, invariáveis. Então, algo permanente, invariável, que confere uma identidade, né? Então, confere identidade ao Evangelho, né? Se a gente pensar assim. A identidade a um ser, a um objeto, né? Conjunto dos elementos constitutivos, né, de um ser, sem os quais não teria realidade alguma. Olha só. E aí fala que é o aspecto fundamental, né, de algo, é o âmago, o argumento, a ideia principal. Então, o amor é isso, né, para o Evangelho. É o aspecto fundamental, é o âmago, o argumento, é a ideia principal, né. E realmente é a essência, como o presidente Monson declarou ali, né. E ele falou que Cristo é o exemplo, né. Ele declarou lá que Jesus Cristo é nosso exemplo, sua vida foi um legado de amor, né. Ele curou os enfermos, né? Ele ergueu os debilitados, ele salvou os pecadores. No final, a multidão enraivecida tirou-lhe a vida, né? Mas da colina lá do Gólgota ressoam essas palavras, né? As palavras do Salvador. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é a maior expressão de compaixão e amor proferida na mortalidade, né? E junto com o amor aí há muitos atributos, né? Que são manifestações do amor, né? Como a bondade, a paciência, a abnegação, a compreensão e o perdão, em todas as nossas interações com as pessoas. Esses e outros atributos ajudam a evidenciar o amor que temos no coração. Então, nosso amor ele se manifesta aí nas interações cotidianas, né, com as outras pessoas, né? Então, por isso que a gente está tratando disso como algo essencial aí para o relacionamento humano, né? Fundamento, né, de todas as relações, né?
E algum sentimento inicial, falar sobre isso, dessa ligação entre as relações humanas, né, e o amor e a importância disso? Vocês querem comentar? Reginaldo, Daniel? Daniel já está até com a palavra ali. Já está abrindo, né? né? Só lembrei um negócio aqui, estou tentando encontrar. É que falou de Cristo, né? Que ele é o nosso exemplo perfeito. Eu lembrei aqui de uma escritura. Assim que eu encontrar, eu compartilho. Muito bom. Mas é isso, né? Esse é um tema muito interessante porque, teoricamente, falar sobre amor, né, parece uma coisa simples. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples. Contudo, é muito difícil o mandamento que ele deu de amar. Não é fácil, não. É extremamente complexo. Então, no passado, na lei de Moisés, você pegava um passarinho, ia lá e matava. Tá beleza, o seu pecado não amar está expiado. Hoje em dia, não. O mandamento de Cristo está em vigor, tem que amar. Mas não é simples, né? Nas relações humanas, que é o tema do curso, amar, algumas pessoas, elas não facilitam, não. Mas o mandamento não é extinto por causa disso. Tá certo. Realmente, nosso próprio cérebro, né, tem algumas defesas, né, tem o medo, tem a questão da recompensa, né, tudo isso trabalha talvez contra aí. A gente sempre tem a predisposição de julgar primeiro, né, julgar, né, que aquele ali merece meu amor ou não, né, daí a gente vai julgar as pessoas, isso acontece, né, na nossa mente e tudo mais, né. Mas o presidente Kimball, né, tem uma citação que eu queria compartilhar com vocês ali. Acho que deve estar na tela aí para vocês verem, né? Precisamos lembrar que os seres mortais que encontramos nos estacionamentos, escritórios, elevadores e outros lugares fazem parte da humanidade que Deus nos deu para amar e servir. Essa parte aí você falou que é difícil, né? Pouco nos vale falar da Irmandade Geral da Humanidade se não considerarmos as pessoas ao nosso redor são nossos irmãos e irmãs, né? Então, para nós, né, acho que o mundo precisa do amor, né? Precisa dessa essência de amar, né? Há muita desconfiança, medo e tudo mais, né? Mas quando a gente vê alguns gestos, né, de caridade, de bondade, né, de auxílio, né, a gente vê que a humanidade, eu vejo muito, né, às vezes, alguns falam assim, a humanidade não está perdida, né, eu não gosto muito dessa frase, mas ainda tem esperança, a humanidade ainda tem esperança, né, a gente ouve muito isso, né, mas é nosso compromisso, né, como participante do Convênio de Deus, né, de amar, né, amar aqueles que estão ali nos escritórios, estacionamento, no elevador, onde a gente encontra, né? E atos de bondade, como eu li lá, comecei, né, esse podcast com esse poema, né? O autor é desconhecido, né? Ele foi citado por Richard L. Evans, né? Numa publicação da igreja, né? Dessa autoridade geral. Mas ele fala, muitas vezes à noite chorei pela falta de visão. Vou voltando aqui no poema. Negligenciei as necessidades de um irmão, porém sei que jamais o menor remorso senti por ser bondoso demais. Então, quando a gente negligencia ou deixa de auxiliar alguém, pode vir o remorso, mas quando a gente auxilia, jamais vamos ter remorso disso, né? Sempre vai ser bom, né? Vai ser algo que a gente fez ali. Então, com frequência, nossas oportunidades de demonstrar amor surgem de maneiras inesperadas, né? Vocês lembrarem de algum momento, de alguma situação, uma experiência que viram de alguém ou de vocês mesmos, onde viram essa oportunidade de demonstrar amor e surgiu, né, essa oportunidade. Fica à vontade aí compartilhar também. Você quer compartilhar algo, Daniel? Não. A escritura? Encontrou? Não. Não está pensando, né? Tá na palavra, tá aí. Tá em algum lugar. Mas eu acho que você perguntou se a gente viu, né? Eu lembro de bastante tempo atrás, estava servindo como missionário, acho que até já compartilhei essa experiência aqui. Eu tinha um companheiro que eu sempre tinha que acordar às 6h30, né? O horário. Eu acordava às 6h25 porque eu entrava no banheiro primeiro, né?
E quando eu saía do banheiro, o primeiro dia ele arrumou minha cama. Eu falei, rapaz, o homem arrumou minha cama, vou arrumar a cama dele também, né? No outro dia ele arrumou minha cama e eu saí, ele tava passando a minha camisa. Eu falei, vou passar a camisa dele. A camisa não dá porque eu já tinha passado, né? Mas aí, enfim, um dia eu falei pra ele, por que que você faz isso? E ele compartilhou uma lição comigo, Helder Medeiros, compartilhou uma lição comigo que eu tenho pro resto da vida. Ele falou assim, companheiro, quem ama serve, né? E lá naquele dia, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, eu aprendi um pouco mais o que é esse amor na prática, essa caridade, né? Com essas palavras dele, quem ama serve. E foi o que o Salvador fez, né? Salvador, durante todo o tempo que ele esteve aqui na terra, no seu ministério, tanto em Jerusalém quanto ministrando aos nefitas, que nós temos relatos, ele estava servindo as pessoas. E esse serviço vem por causa do amor. Eu lembrei dessa experiência, né? Talvez não tenha uma experiência minha demonstrando esse amor perfeito, mas o Helder Medeiros, ele me ajudou a abrir os olhos sobre como que nós podemos ser um pouco mais amorosos, né? E demonstrar esse amor por todas as pessoas. Excelente. Um relato que vem do Salvador, desse seu exemplo, vem à mente quando ele vai até o tanque de Betesda, né? Tem várias pessoas que esperavam ali, né? A água ser mexida, tinha ali, reza a lenda, né? Que tinha um anjo, né? Mexia lá a água e a pessoa que primeiro a entrar na água seria o curado, né? E ficava aquele monte de pessoas lá, né? Com suas necessidades, esperando, né? Que isso acontecesse, e tinha um homem lá, coxo, né? Que não... E o senhor chega até ele, né? E vai falar com ele, né? Se ele desejava ser curado e tudo mais. Ele falou, não tem jeito, né? Sei que eu vou tentar chegar lá, alguém chega antes e eu não consigo ser curado, né? Eu fiquei pensando ali, naquele momento, né? Tinha tantas pessoas lá, né? Mas ele podia, não sei, o Salvador tinha poder para isso, curaria todos lá, né? Mas ele foi em um, né? Porque ele queria fazer diferença na vida daquele ali, né? Então, às vezes, nossa atitude, né? A gente não consegue enxergar, não dá para fazer com todos, mas a gente pode enxergar um, né? Que a gente pode se aproximar, que a gente pode ir ou na sala do instituto, ou na capela, né? Se aproximar e talvez, né? Ter algum diálogo, né? Alguma coisa que a pessoa talvez só ouvir, né? Tá junto ali e às vezes tem uma necessidade, né? E tem uma experiência de um jovem, né? Esse jovem do seminário, né? Que ele praticava vários esportes, não sei se vocês viram esse vídeo. E ele dirigia tipo aqueles carros assim off-road, né? Eu sei que o carro capota lá, ele está voltando para casa, capota, ele perde o braço, né? Quando ele acorda no hospital, ele está sem um dos braços, né? E, claro, ele chorou muito, né? Ficou triste, né? Com aquela situação. Mas no outro dia ele estava ansioso para, quando ele voltasse para casa, de ir para o seminário. E ele vai, né? Para o seminário naquele dia. E logo que ele entra lá, ele senta com uma moça lá, né? E aquela moça, depois ela relata, né? Que ela não gostava muito de ir, não tinha muita vontade de ir, estava sem vontade de ir para o seminário, já ia parar de ir, né? Mas quando ele sentou ali com o entusiasmo dele, conversando com ela, aquilo entusiasmou ela também, né? E ela ficou mais firme, né? Então, às vezes é uma coisa simples que a gente vai fazer. E ele estava com um problema, né? E ela viu o entusiasmo dele, e naquele dia ele também recebeu uma resposta ali, né? A professora estava falando sobre ressurreição e tudo mais. Ele revitalizou ali, né, sua fé, né, de que ele ia ressuscitar, ia ter um corpo, né, perfeito, né, ia ter seu braço de volta e tudo mais, né. Então, essas pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso relacionamento humano ali, de estar junto, né, são demonstrações de bondade, de amor, né, que a gente pode fazer, né. O Salvador, você percebe isolamento quando ele foi para o deserto 40 dias para jejuar, e ele precisava montar o ministério dele, os apóstolos chamados, então ele fica lá 40 dias. E as outras vezes quando ele ia fazer uma oração, ele se isolava um pouco. Tirando disso,
A prática do amor é você se aventurando na vida dos outros. Né? Essa é a prática do amor, não é ficar num monte parado lá e sem fazer nada. Né? O amor, ele precisa desse confronto, né? Precisa estar com as pessoas, precisa encontrar, precisa conviver, até que a gente aprenda a amar. Essa é a lição do Salvador. E até quando o Salvador, né, ele enxerga o nosso grande potencial e a expectativa que o Pai Celestial tem por cada um de nós, ele agia motivado por esse amor. Eu achei a escritura, né? Tá na palavra, onde tá na palavra? É que lá no relato da vida do jovem rico, lá no livro de Marcos, tem em Mateus, em Lucas, mas no livro de Marcos o relato tá dessa forma aqui, né? Primeiro o Salvador chega e pergunta, o jovem rico faz a pergunta para ele, né? O que ele precisa para ter a vida eterna, que guarda os mandamentos, ele guardava tudo, enfim. E aí chegou um momento que o jovem rico falou, olha, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E lá no livro de Marcos, capítulo 10, 21, diz assim, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. E aí o Senhor faz o convite para ele. Até para nos ajudar a alcançar o nosso pleno potencial, e às vezes ele vai ter que nos dar um feedback, o Salvador foi motivado pelo amor. Porque às vezes a gente pode compreender, eu amo ele, então eu vou deixar ele como ele está, porque eu amo ele, né? Mas não, aqui o Senhor sabia do potencial desse jovem, e ele o desafiou, o convidou, mas antes demonstrou um grande amor. Então, talvez nós temos no trabalho, em casa, enfim, a gente vai ter que ajudar as pessoas a alcançar, a desenvolver o seu pleno potencial, e o exemplo de Cristo é claro, né? Primeiro, talvez precisamos demonstrar esse grande amor, porque ele fez isso primeiro e depois convidou aquele jovem dentro daquilo que ele precisava, que estava faltando para ele ainda, né? Então, amando, ele corrigiu, né? Sabia que precisava corrigir, né? De repente ele podia pensar, ele é assim mesmo, né? Algumas pessoas pensam assim, é assim mesmo, deixa ele assim, né? Mas ele o amou e o corrigiu, né? É o que o Salvador declara lá ele fazia o que ele declara, né? Que nós precisamos fazer lá em Moroni 7, né? Versículo 47. Fala que a caridade é o puro amor de Cristo. E para todos que a possuírem no último dia, tudo estará bem. Então, se nós a possuirmos no último dia, né? Se ela fazer parte de nós, esse puro amor, né? Aí vai estar tudo bem, né? Para nós, né? Então, outro lugar que a gente precisa do amor e muito é dentro do lar, dentro da família. Relações familiares ali é onde acho que a gente precisa muito, né? Aprende, né? O presidente Monson, ele fala sobre isso, que o amor deve estar no próprio cerne da vida em família. Porém, às vezes, não está. Pode haver muita impaciência, muitas discussões, muitas brigas, muitas lágrimas. Então, não sei vocês, né? Algumas vezes a gente perde paciência, perde um pouco, né? Então, é no lar mesmo, né? Que a gente aprende, calma, paciência, né? Se você não tem algo de bom para dizer, sai, né? Vai dar uma pensada, uma passeada, depois volta, né? Pondera, né? E às vezes por causa da intimidade do relacionamento do lar é o lugar também que às vezes a gente mais demonstra ações por gestos, palavras, sem amor, né? Às vezes por causa do convívio, enfim, cada um pode ter o seu próprio motivo. Mas é o lugar que mais a gente deveria demonstrar esse amor, né? Esse amor maior, esse amor genuíno, essa caridade que é o puro amor de Cristo. Verdade. O presidente Hinckley, ele faz essa pergunta, né? Até vou colocar aqui na tela para vocês. Porque as pessoas que mais amamos com muita frequência são alvo de nossas palavras ríspidas. Porque às vezes falamos com a intenção de ferir e causar tanta mágoa, né?
Então, a resposta para essas perguntas pode ser diferente para cada um de nós, né? Mas, no fundo, os motivos não importam. Se quisermos guardar o mandamento de amarmos uns aos outros, precisamos tratar uns aos outros com bondade e respeito, né? O presidente Monson disse, né? Então, o motivo não importa, né? Às vezes a gente vai fazer isso, não precisa responder a pergunta, né? O motivo. Mas, se a gente quiser guardar esse mandamento de amar uns aos outros, precisamos tratar uns aos outros com bondade e respeito, né? Principalmente dentro do lar, né? E às vezes dentro do lar, o presidente Monson cita também, e ele cita a Doutrina e Convênio 121, né, que às vezes a gente vai ter que fazer correções, principalmente pensando nos filhos, e isso se aplica para qualquer lugar, às vezes até liderando na igreja, né? E aqui em Doutrina e Convênio 121, 43, o Senhor ele estabelece um padrão, né? Ele fala reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste. Esse versículo, essa palavra firmeza que está aqui na tradução, e está certo, mas no inglês a palavra utilizada é sharpness, que significa clareza. Porque às vezes a gente pensa, é firmeza e, né, e se empolga, mas a palavra é clareza. Eu gosto disso. Clareza talvez dá uma visão um pouquinho maior, né, de como que tem que ser essa repreensão. E quando movido pelo Espírito, né? Às vezes a gente está enraivecido e acha que é o Espírito que está nos guiando, né? E aí a gente se empolga, né? É por aí. Então isso nos ajuda também, né? Tem que fazer alguma correção, ok, tem que ser feito, mas guiado pelo Espírito e com clareza, né? E depois de tudo isso, depois que fizer, demonstrar um amor maior. É impressionante como o Salvador ele é perfeito, né? Aqui ele está ensinando, lá ele demonstrou na prática, demonstrando um amor antes de fazer um convite que talvez seria muito difícil para aquele jovem rico. E aqui ele ensina o padrão para a gente fazer uma correção e demonstrar um amor muito maior depois. Talvez movido pelo Espírito a gente consegue, se está movido pela raiva vai ser bastante tempo depois. E às vezes pode até ser tarde, né? Por causa da forma, da maneira que se fala. É um padrão, pode ser desafiador para a gente seguir, nós imperfeitos e meros seres mortais, mas é algo que a gente pode aprimorar na nossa vida, né? Eu penso para mim mesmo, talvez possa fazer melhor isso quando for necessário. Excelente. Satanás nunca vai ouvir eu te amo. Satanás não vai ter nunca uma filha para mexer no cabelo dela, colocá-la no colo. Satanás nunca vai ter um relacionamento familiar, íntimo, saudável, bacana, nunca. Eu acredito que ele faça tudo para que o mesmo aconteça na casa da gente. E eu sou de uma cultura, né? Meu pai nunca me disse eu te amo, porque ficava subentendido, né? Eles entendiam que está subentendido, eu tô dando comida, é porque eu amo. E é um desafio que eu sempre gosto de fazer para os jovens. Não perca seu tempo, não. Diga para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, diga eu te amo, eu te amo. Não estou falando que todas as vezes que é Satanás que faz isso, mas existe a cultura de não falar, de ficar subentendido, e acredito que ele tem uma influência muito grande em fazer com que a gente não fale abertamente eu te amo para as pessoas. A gente precisa falar, as pessoas precisam ouvir, isso é importante, sim. Te desafio, vai lá, fala com seu pai, com sua mãe hoje, eles vão te amar mais ainda. Muito bom, Jean, foi impactante isso, né? Pensar nisso. O que ele perdeu, né? E o que a gente tem, e que a gente precisa dar tanto valor, né? Que é a nossa família, esses relacionamentos humanos que nós podemos ter, que ele nunca vai ter, né? Nunca vai ter, realmente, né? Perfeito, né? Você falou de clareza, né? Então, quando demonstrar o amor, também tem que ser com clareza, né? Por isso tem que dizer, subentendido não fica claro, né? Por isso tem que dizer realmente que eu te amo, né? Falar, né? Declarar isso, né? Então, seja para a sua esposa, seja para os seus filhos, ou seja para aquele que te ajuda, te auxilia, né?
enfim, né? Eu sempre Tem disse emoção. para os meus filhos, falava, olha, eu não gostei desse comportamento. Esse comportamento está errado, mas eu te amo. É diferente, o meu problema é com o comportamento dele, É ele, mas né? eu o amo. Então nós precisamos sempre pensar nisso, né? A gente ama o comportamento que é errado e o comportamento precisa ser corrigido. É isso que Excelente. por isso tem que ser com clareza, né? Pontuar, né? Estou pontuando isso aqui, né? Isso Eu aí acho que com também clareza. não podemos supor que eles sabem que a gente ama, né? O Reginaldo falou muito bem, porque às vezes a gente se empolga tanto na correção e esquece de deixar claro que tem esse amor, né? E isso é fantástico, é maravilhoso. Deixar claro, né? Acho que nos relacionamentos conjugais também, eu tenho alguns jovens que com certeza estão nos escutando que são casados, o cônjuge precisa saber que você o ama. Mas a gente tem que falar isso também. É claro que tem que agir, mas também tem que falar. Tem que falar, olha, eu te amo. Não podemos supor, não, ele já sabe que eu amo. Não, fala, isso torna o relacionamento mais agradável. Agradável. Tá ótimo. Muito bem. O presidente Monson, né, ele também faz uma declaração, essa citação, que é algo que precisa ter ali. Parece que o Salvador tinha isso com ele, né? À medida que ele servia e amava, ele perdoava, né? Então ele fala: o perdão deve andar de mãos dadas com o amor. Em nossa família, bem como em meio aos nossos amigos, pode haver ressentimento, discórdia, né? Nós cometemos erros, vamos falhar, né? Falhar principalmente uns com os outros, né? Vai acontecer, né? Mas, novamente, não importa realmente o quanto seja pequeno o problema, não podemos e não devemos deixar que ele se infiltre, se espalhe e acabe causando destruição. Olha só, se infiltre, se espalhe, é a destruição, que você falou, né? É o inimigo aí, ó. Condenar o outro faz com que as feridas permaneçam abertas. Somente o perdão cura. Nós nem temos esse papel, né, de condenar alguém, né? Então, quando a gente não perdoa, né, a gente está dizendo que o Salvador, né, a expiação de Cristo para ele aqui não serve, não. Só serve para esse aqui não serve, né? E como é que a gente pode se colocar numa posição dessa, né? Realmente vai ser difícil, tem situações bem difíceis, né, bem complicadas, onde a gente, né, o perdão vai precisar vir, mas não é fácil, né? Mas é o que ele fala, né? Somente o perdão vai curar, né? No final das contas, né? Vai causar a cura, né? O presidente Monson sempre usava uma frase de John... Deixa eu ver se eu consigo falar o nome do homem lá. John Greenleaf Whittier declarou: de tudo aquilo que já foi dito e escrito, o mais triste poderia ter sido, né? Então, às vezes, quando você age de uma maneira assim, ríspida, ou age de uma maneira, né, já há esse atrito aí nas relações humanas, né, ou você não age sem perdão, né, e você perde a oportunidade, depois você vai ficar com aquilo, naquele remorso. Poderia ter sido, né? Então, não precisamos ter isso, né? Se tratarmos uns aos outros com amor e bondosa consideração, evitaremos esses remorsos, né? Algo mais que querem falar em relação ao perdão e uma situação, sentimento sobre isso? Quando eu comento isso, é que foi a experiência que eu tive com meu pai. Eu já era casado, já tinha filhos, quando meu pai faleceu. Quando eu olhei dentro do caixão, o corpo do meu pai, eu lembrei que eu nunca tinha dito para ele. Ele foi embora dessa terra sem nunca ter ouvido da minha boca: eu te amo. E ele também nunca me disse. E era parte da cultura dele, né? Era dessa forma. Então, essa parte do remorso, da citação que você leu, é assim. E depois dessa lição de ver meu pai, eu mudei completamente o meu comportamento. Esses dias, meu filho tinha que comprar uma coisa numa loja de esporte. Meu filho é mais velho, já tem 28 anos de idade, com barba. Cheguei lá dentro da loja, dei um beijo nele, na bochecha cheia de barba. Eu te amo. Aí fica até o pessoal olhando assim, né? Mas eu nunca mais perdi uma oportunidade de dizer eu te amo de uma forma honesta, não só para os meus filhos, as pessoas que realmente eu amo. E eu aprendi essa lição sobre remorso e aprendi essa grande lição com meu pai.
E que legal, parabéns, Reginaldo, porque você mudou uma cultura, né? Tem elos na nossa vida, quebrou um ciclo, exatamente. Tem ciclos, né? Que eles precisam ser rompidos. E a gente tem o privilégio de criar um novo ciclo. Então, teus filhos vão cresceram, né? E vão provavelmente cultivar essa ideia de expressar esse amor público, privado, expressar essas palavras de amor, né? Como eu te amo. Que legal, parabéns, excelente. Consegue ler aquela citação lá do presidente Monson também, Daniel? O amor. Sim. O amor é expresso de muitas formas reconhecíveis. Um sorriso, um aceno, um comentário bondoso, um cumprimento. Só uma coisa, tá saindo aí o áudio do Daniel? Tá dando pra ouvir? Ajuda. Outras expressões podem ser mais sutis, como demonstrar interesse pelas atividades da outra pessoa, ensinar um princípio com bondade e paciência, conversar com alguém que está doente ou sem poder sair de casa. Essas palavras e ações e muitas outras podem comunicar o amor. O que o Reginaldo falou agora, né? Comunicar o amor mesmo. Foi lá, abraçou, beijou. Tem atos que a gente pode fazer, demonstra. Então, um sorriso, né? Às vezes a pessoa chega ali, né? Chega na aula do instituto, tá chegando na capela, e a gente tá ali, né? Aquele momento de sorrir, de cumprimentar, né? Comentário bondoso, né? Aquele, ó, tal de férias? Não é esse. Cumprimentar, né? Então, expressar. Então, pode ser sutil, né? Mas vai demonstrar, né? Interesse pelas atividades da pessoa, né? Falar tudo isso aí que o presidente Monson falou é essencial, né? Ele tinha isso nele, né? O presidente Monson, ele conhecia as pessoas, né? Ele chegava e falava, você é bom com as pessoas, você é assim, né? Tal, né? Então ele está falando pela experiência própria, né? Se a gente lembrar as histórias do presidente Monson, ele tinha muito esse contato pessoal, né? As relações humanas aí, né? Esse negócio de relacionar e amor, eu entendo que tem 3 graus, o teleste, o terrestre e o celeste. Não é fácil chegar no celeste, igual eu falei desde o início. Mas quando você pega lá no Velho Testamento a história de Ló com Abraão, eles tinham um atrito. Aí Abraão chega e fala assim, ó, você vai para lá, se você escolher morar lá, eu moro aqui. Se você escolher morar aqui, eu vou para lá. Então foi a forma que ele arrumou de lidar. Essa é a teleste, porque cada um pro seu lado. Resolveu o problema, o atrito, mas cada um pro seu lado. Quando você chega em Paulo fala, suportai-vos uns aos outros. Está lá em Colossenses. Suporta. Ou seja, dá um jeito. Se está vindo no corredor, você desvia, coisa da... Mas nunca podemos retirar o que o Salvador diz, né? Amai-vos uns aos outros. Se você não ama quem você vê, como é que você está amando quem você não vê, que é o Pai Celestial? Então, o celeste é chegar lá. Não é fácil, mas a gente precisa melhorar isso e saber que é mandamento. É muito difícil. A citação pode nos ajudar muito, né? Um sorriso, um cumprimento sincero. Eu não preciso sair falando todo mundo, eu te amo, porque realmente tem pessoas que a gente não ama. Mas eu posso ser melhor com essa pessoa, mais educado. Já é uma expressão do amor teleste. O celeste vai falar lá, né? Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orais pelos que os maltratam. Esse né? é o celeste. esse é difícil. Esse é difícil, né? Isso não significa dizer que alguém tem que viver sobre abuso, né? Sim. É isso que a igreja tem colocado, né? As autoridades gerais têm falado muito sobre isso, né? Não quer dizer isso, né? Não. Então, é um escritor famoso, né? Carnegie, né? Ele diz o seguinte: talvez vocês esqueçam amanhã as palavras bondosas que disseram, mas quem as recebeu, talvez as considere preciosas por toda a vida. Né? Às vezes a gente nem lembra o que disse, né? Ou o que fez, né? E a pessoa se torna agradecida ali por toda a vida, né? Estamos chegando aqui no final, aqui, na reta final do nosso podcast. Não esqueça aí de marcar aí sua frequência, vai estar no link aí na descrição do vídeo, né? Curte aí, compartilha.
manda esse conteúdo para alguém que vai poder ser auxiliado, fortalecido. Também, jovens aí que não estão participando do Instituto, é uma forma de vocês participarem. Esse conteúdo fica aqui gravado, então é muito tranquilo, tá joia? Posso fazer um desafio para os seus alunos, seus ouvintes? Para todos os nossos alunos, né? Não, eu estava comentando com eles aqui antes da gente começar sobre o presidente Monson, né? Os discursos do presidente Monson, ele tem uma sutileza, uma beleza. O presidente Monson era um ser muito humano. Não estou falando que os outros profetas não sejam, mas ele tinha uma característica. Então eu gostaria de desafiar, inclusive a nós, de ler, de estudar alguns discursos do presidente Monson para lidar com histórias verídicas que ele contava, poesias. O presidente Monson era muito interessante os discursos na conferência. Então, um desafio que eu faço a todos. Esse é um bom discurso a ser lido. Não, excelente. É verdade. Ele tinha esse... Isso era dele mesmo, né? De cuidado, da atenção, né? Então, ele estava sempre preocupado com alguém, né? Ele falava que era mais importante... Não deixe que um problema a ser resolvido se torne mais importante do que uma pessoa a ser amada. Né? Perfeito isso daí. Então às vezes a gente está focando no problema e deixando as pessoas, né, de amar, né? Às vezes a gente está ali e a gente está muito apegado aos detalhes, né, as coisas de funcionar, né? Seja numa reunião, numa atividade, e a gente esquece de amar, né? Que é o mais importante ali, é eu cumprimentar, eu sorrir, né? Mas a frequência não foi boa, tal coisa deu problema no vídeo, aí travou, tal, não sei o que, não, o mais importante é a pessoa lá a ser amada, né? Ele falava disso, né? Então, vindo para o discurso do presidente Nelson, né, ele fala que a verdadeira caridade para com todos os homens é a marca registrada dos pacificadores. Então, nós vivemos num mundo onde o ódio é disseminado de muitas maneiras, né? Então, as pessoas têm posições políticas diferentes, ou gosta mais de um, segue mais o outro, tem um time, tem o outro, enfim, né? A gente acaba, a gente está falando muito que está na questão de polarização, né? Muita coisa assim, né? E a gente não é pacificador, né? Então os profetas têm alertado muito sobre isso, né? Então todos precisam ser amados, né? Se a pessoa é comunista, se é de direita, né? Tudo, né? Todos podem ser amados, né? Tem coisas boas, né? Na direita tem coisas boas, né? Aqueles são de esquerda, então nós podemos, o nosso trabalho é conseguir o melhor de cada um, né? Esse é o grande desafio, né, para nós, nos nossos dias, né? E a internet tem muito a questão dos haters, os comentários, parece que tem que bater boca para dar audiência, não é audiência hoje, dar engajamento, né? Engajamento, né? Audiência, TV lá antiga, né? Tinha esse negócio, né? A TV, aliás, está perdendo muita audiência, né? Para as mídias sociais, para as redes sociais, né? E onde está o amor ali, né? Então, na distância ali, no seu computador, onde você está, né? Essas pessoas, elas se sentem num ambiente seguro onde pode falar, despejar, né? Hostilidade, né? Coisas assim, né? Então, o presidente Nelson, ele alertou, né? A hostilidade atual no diálogo público e nas mídias sociais é alarmante. Palavras de ódio são armas mortais. A contenda impede que o Espírito seja nosso companheiro constante, né? Então, está alarmante, né? Essas palavras. Ele falou sobre pacificadores lá atrás, volta de novo, 2025. Ele falou, melhorou, né? Mas ainda não está bom, a gente pode ser melhor. E aí ele fala de novo, né? Como seguidores de Jesus Cristo, devemos liderar o caminho como pacificadores. E mais ele fala, a caridade para com todos os homens é essencial para o nosso progresso. A caridade é o alicerce de um caráter como o de Deus, né? Então a gente começou falando ali que era essencial para as relações humanas, e agora ele fala para o caráter de Deus, o alicerce é a caridade, ou por amor de Cristo. Então eu sei que o Salvador, ele agia dessa maneira, e nós precisamos, né, cada dia buscar isso, né? A caridade é um dom, né? Nós precisamos, lá em Moroni fala que precisamos rogar, né, com toda a energia do nosso coração para estar cheios desse amor, né, que ele concede aos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, né? Tem Moroni 7,48. Então precisamos buscar isso, né? Algum sentimento final aí, um convite, enfim, fiquem à vontade aí, se vocês querem falar mais sobre o amor. É isso aí, né? Caridade é o puro amor de Cristo.
O apóstolo Paulo disse lá em acho que 1 Coríntios 13, que ainda que tivesse todas as riquezas, né? E não tivesse, e doasse para os pobres, né? Poxa, que atitude altruísta, você pegar toda a tua riqueza e doar para os pobres. Mas ele disse, ainda que nós fizéssemos isso e não tivéssemos a caridade, que é o puro amor de Cristo, nada seríamos. E depois ele fala de outras coisas, ainda que eu tivesse o dom da fé para transportar o monte, né? Para dizer, passa daqui para colar, e não tivesse caridade, nada seria. Eu acho que isso demonstra a importância de todos nós desenvolvermos esse puro amor de Cristo, que não é uma tarefa fácil, mas que a gente tem que trabalhar de forma contínua, constante. Muitas vezes talvez orar para adquirir esse dom, o dom de amar como Cristo amou, para se tornar mais semelhante ao Salvador. É necessário, não tem jeito. Voltando no que você falou sobre política, ano que vem teremos eleições no Brasil. Acredito que vai ser um ano da gente ouvir mais o presidente Nelson. O pessoal dá uma empurradinha no amor pro lado, né? E Jesus Cristo foi, como sempre, foi perfeito nas suas colocações. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dai a cada um que é de direita, de esquerda, o direito dele ser. Isso é de César, isso pertence ao direito das pessoas. Agora, a Deus nós damos amor aos filhos. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que respeitá-los. A gente não consegue amá-los, que pelo menos a gente seja educado em aceitar o que ele tem como ideologia de vida, como partido. Isso aí é um direito que todos têm. Então, obrigado, meus amigos, mais uma vez, pelo papo gostoso. Espero que tenha ajudado você que está aí assistindo, ouvindo a gente, né? Que seja proveitoso, né? Então, esse é o curso de Jesus e as Relações Humanas. Na próxima semana, próxima quarta, vai estar disponível mais um episódio. Assistam esse hoje, né? Mas sempre não se esqueçam aí de marcar sua frequência aí na descrição do vídeo. Clica lá, não esquece. Eu sei que ali está no meio do vídeo, é complicado. Sai, vai para outra tela, sempre volta, mas sempre esqueçam, não esqueçam, né, de marcar sua participação e que possamos, né, cada vez mais aprender, né, sobre o amor, né, e como diz em 1 Coríntios 16:14, né, façam tudo com amor, né? Se a gente fizer as coisas com amor, as coisas vão funcionar melhor na nossa vida. Então, até a próxima, um abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Avisa pra gente. Eu ainda tá acabou. Mas tem que